Vamos lá, Raul, tem sorteio hoje, Raul? Temos sorteio. Vou guardar o pessoal entrar aí, já os primeiros entrantes, pra gente fazer o nosso bate-papo hoje, com a presença do Fernando Floripa. O que a gente vai falar hoje? Vamos ter sorteio também, né? Mas hoje a gente vai falar de começo de ano e também vamos falar aí da nossa recente ação no CAD contra a Uber. Vamos contar umas novidades disso também, vamos explicar o que a gente quer com isso, por que a gente fez isso e como isso vai ser benéfico aí para os motoristas. Vamos ver se daqui a pouquinho, vamos ver se o Fernando já está aí. Opa, já está aqui. Eu sei. Entrou? Ele mandou aqui o convite, aceitar. Aí, entrar. Foi? Foi. Oi. E aí? Opa, agora sim. Fala. Bonito, E aí, Fernando? Tudo bem? Graças a Deus. Você está me ouvindo bem? Alto e claro. Muito bom. Tirando que um dia chove, outro dia faz calor, de resto a gente se vira. É isso. Cara, meu fone eu tô achando estranho, porque eu tô te ouvindo. Você está me ouvindo assim? Tô te ouvindo. Então vamos sem fone. Pronto, mais fácil. E aí? Hoje vamos falar um pouco aí dessas. Seguindo aquelas lives que a gente tem feito, né, para falar das estratégias aí de início de ano, as dificuldades também que o início de ano enfrenta, né, para todo mundo. Uhum. E vamos trazer umas novidades sobre essa notícia que saiu essa semana da denúncia que a gente fez no Conselho Administrativo de Defesa Econômica contra a Uber. O tal do CAD. E depois o tal do CAD. Pois é, tem umas perguntas para fazer aí, quero entender melhor essa história. Boa, vamos esclarecer tudo isso aí. E depois fazer, claro, nosso clássico sorteio de terça-feira de R$300 para quem é assinante. Então, todos que são assinantes do Guigo concorrem semanalmente a um sorteio de R$300. E daqui a pouco a gente vai falar disso também. Mas vamos começar. Por onde você quer começar, Fernando? Você quer começar pelo início de ano, aí, essas coisas que a gente está enfrentando? Ou você quer ir direto para a questão do CAD? Tá curioso? Vamos entrar nesse negócio do CAD aí. Acho que início de ano a gente já falou. E o início de ano já está acabando, já estamos entrando em fevereiro, bem dizer. Então, É verdade, é verdade. a expectativa agora é que fevereiro volte às aulas, o movimento volte, a gente deu uma respirada, deu uma aliviada. Mas esse negócio do CAD me chamou a atenção, eu fiquei curioso. E aí eu queria entender um pouco do lado de vocês o que motivou vocês a entrar com essa ação contra a Uber e quais são os desdobramentos que isso aí pode trazer, principalmente para o motorista aplicativo, né? O que o motorista ganha com esse negócio do CAD aí que o Stop Club está fazendo? Bom, vamos lá. Primeiro, para quem está caindo de paraquedas aqui, não conhece o Stop Club e o Guigo, né? O Guigo ele é um aplicativo feito para ajudar os motoristas a ganhar mais dinheiro e trabalhar mais seguros. Então, tem duas ferramentas ali que uma transforma o seu telefone numa câmera de segurança. Então, toda a sua ação ali do que está acontecendo no seu dia a dia, você pode gravar, essa gravação fica com você, você tem contraprova do que está acontecendo no seu dia a dia, e tem o cálculo de ganhos. E quando a Uber 99, InDrive, te oferece uma chamada de corrida, faz ali a leitura e você calcula automaticamente quanto que essa corrida está te pagando por quilômetro por hora antes de você aceitar. Então, faz você aceitar corridas mais vantajosas e, com isso, em média, um usuário do Guigo tem um aumento de 30% de lucratividade. Então, dado esse contexto, por que a gente foi atrás do CAD? O que é o CAD? O CAD é o órgão do governo para garantir que a economia está funcionando de forma saudável, falando de uma forma bem abrangente. Então, por exemplo, tem um caso que você vai lembrar. Lembra quando a Sadia e a Perdigão foram se juntar? Lembro. Então, o CAD tem que ser consultado, porque são duas empresas que detêm uma parte muito grande do mercado e o CAD tem que falar assim, peraí, isso aí vai prejudicar o consumidor ou isso é bom para o consumidor? Então, o CAD, essa operação, essa fusão entre essas duas empresas não pôde acontecer até que o CAD se manifestasse. Tá? Então, ele garante que coisas que estão funcionando em desalinho com o que é melhor para a economia não aconteçam. Tá bom? A gente foi atrás do CAD e denunciou a Uber por abuso de poder econômico. Coisas que ela fez com a gente no processo, né, que ela entrou com um processo, uma ação judicial contra a gente, quem não sabe disso, foram muito erradas. A gente está se defendendo no processo, ganhamos por unanimidade a última etapa desse processo,
mas a gente achou que a gente precisava também de um contragolpe, Uhum. tá? E essa denúncia no CAD visa isso. Então, apurar os absurdos que a Uber fez contra a gente no curso desse processo, o que prejudicou a gente naquele momento, e agora a Uber vai ter que prestar diversos esclarecimentos ao CAD, coisa que ela Eu, nunca teve que falar antes, inclusive. eu até lembro que na época, quando isso saiu, a Uber estava reclamando que o Stop Club estava ajudando o motorista a ganhar mais. Onde já se viu? Uma empresa queria ajudar o motorista a ganhar mais, a ensinar o motorista a trabalhar. Assim, absurdo do absurdo. E os caras escreveram isso, que olha, o motorista começou a escolher melhor as corridas, porque o Stop Club está ajudando eles, e aí agora o motorista está ganhando mais, o passageiro está pagando mais caro, a Uber está ganhando menos. Isso é ruim, prejudica. Eu achei absurdo assim, a postura deles, e assim, o próprio argumento deles corrobora para aquilo que a gente sempre fala, né? O motorista tem que escolher as suas corridas, não pode ficar refém de aplicativo. É isso. Então foi. Tudo que a gente faz é por mais transparência para que os motoristas possam ter mais informações, tomar decisões melhores. Então, o que a gente visa no CAD também é proteger isso. Falar assim, olha, esse aplicativo ele é bom para o mercado. Ele é bom para que os motoristas possam, inclusive, comparar. Peraí, quem está me pagando melhor por quilômetro aqui? Dependendo num determinado momento do dia, pode ser a Uber, no outro pode ser a 99, no outro pode ser a InDrive. Então, dependendo da região, etc. Então, a gente quer empoderar os motoristas com mais informações para que eles tomem melhores decisões. Essa é a nossa missão, essa é para isso que a gente existe. Né? Então, a gente foi atrás disso, o CAD aceitou a nossa denúncia e abriu formalmente uma investigação contra a Uber agora. Então, pediu diversas informações para a Uber. Essas informações, provavelmente a Uber deve pedir sigilo disso, mas elas Uhum. serão analisadas ao CAD. Tá? Então, o CAD vai analisar isso tudo que a gente está começando a investigar e fuxicar aí. E uma pergunta, o CAD nessa investigação, ele pode levantar, por exemplo, a questão da falta de transparência nos ganhos hoje do motorista? Porque, cara, a empresa manda e desmanda. Ela hoje oculta do motorista todas as informações, ela gera um extrato lá que a gente nunca tem certeza se é verdade, ela oferta valores no cartão de chamada, que quando você vai fazer a corrida, muitas vezes isso não bate. Diz, ó, você vai fazer uma corrida de tantos quilômetros e não é isso. Ou você vai fazer uma corrida de tanto tempo e aí a corrida dobra o tempo e eles não recalculam. O CAD pode questionar isso? Pode. Inclusive, é uma das coisas que a gente alega no processo, que são vários, e a gente juntou na nossa denúncia vários casos onde os motoristas tiveram que ter o print da corrida para mostrar que eles foram pagos de forma errada, ou seja, que a Uber tinha mostrado que ia pagar, sei lá, R$ 28 e pagou 23. E que aí só mostrando o print que eles conseguiram reverter isso e ter o que tinha sido prometido antes. Então, a gente levou tudo isso para o CAD nessa denúncia e agora eles vão ter que explicar. Vai ter muita coisa aí para ser levantada. E uma pergunta, uma coisa que eu fiquei na dúvida, que eu até estava conversando com um colega, e ele viu numa matéria que, inclusive, parece que o CAD vai querer saber por que que a Uber anda bloqueando o motorista. Uma das coisas que o CAD pediu foi isso, nem foi a gente que pediu, foi o CAD que resolveu fazer, mas eles resolveram pedir por que que os motoristas foram bloqueados. Acho que nos últimos 4 anos, eles vão ter que dizer todos os motoristas que foram bloqueados, por qual motivo e com qual prova a Uber tem. Acho que isso nunca foi Não, feito antes no Brasil. não, e assim, é absurdo do jeito que eles procedem hoje, Sim. porque hoje a Uber, de uma hora para outra, sem explicação, sem justificativa, sem te dizer, ó, em tal corrida aconteceu, sem te questionar nada, simplesmente alguém reclama ou algo acontece, a gente não sabe nem direito o que que motiva um bloqueio, mas do nada seu aplicativo para de funcionar, vem aquele e-mail muito sem vergonha, extremamente frio, né? Ó, analisamos o seu caso, agradecemos a parceria, mas vamos encerrá-la por aqui. Boa sorte. E o motorista fica a ver navios, né? E muita gente que às Total. vezes comprou carro, investiu, trabalha direitinho, tem boa nota, tem um bom número de viagens, às vezes está anos na plataforma e do nada é bloqueado sem nenhuma explicação. Então o CAD agora vai exigir isso deles? O CAD vai exigir que a Uber mostre todos os motoristas que foram bloqueados nos últimos 4 anos, qual o motivo e qual prova eles têm disso. Eu, Então, por exemplo, sei lá, o eu passageiro, queria. passageiro maluco foi lá e falou que o motorista fez uma coisa e o motorista nem teve a chance de se defender nem nada. Agora vai ter que provar. Pois é. Porque quando acontece do motorista até entrar na justiça, às vezes ele vem com os motivos assim, mirabolante. Ah, porque há 8 anos atrás você teve um passageiro que reclamou de você, e aí 8 anos depois, por conta disso, mais alguém que tirou uma nota baixa, ele te bloqueia. É isso, cara. Eu, Voltando. A gente luta por transparência, cara. A gente quer transparência, sabe?
E, E a gente sabe porque quando eles te bloqueiam, a gente sabe por que eles não falam o motivo. Se ele falar o motivo, do tipo, te bloqueei porque uma passageira falou que você foi inapropriado com ela. A gente tem que provar. sim, Quando você fala o motivo, você tem que provar. Então eles não falam justamente, você violou os termos da plataforma, obrigado, tchau. não, Vida que segue. Então e eu agora acho um absurdo que hoje o passageiro inventa qualquer história, eles não são capazes de dizer, ó, você está inventando essa história, ok, você pode registrar um boletim de ocorrência e nos mandar? Que no mínimo, né, faz a pessoa pensar duas vezes antes de inventar uma história. Por isso que até é uhum. sempre importante o motorista hoje ter câmera ou usar o aplicativo do Gigo para gravar todas as suas corridas. A gente viu até alguns casos recentes de motoristas aí que foram salvos pelo Gigo, Sim. que graças ao Gigo o cara gravou a corrida. Aquele caso do professor mesmo, absurdo. O professor simulou a agressão, enquanto isso o Gigo estava gravando a corrida. O professor simula a agressão, depois termina, cruza os braços, fica ali esperando, o motorista ainda bem paciente, levou ele até o final. Caraca, surreal. Se não fosse a gravação, esse cara já estava bloqueado, estava tendo Totalmente. que correr atrás do prejuízo, tentando entrar na justiça. Para a gente ver, Total. né, como a coisa é delicada. Luiz, na tua opinião, né, o CAD agora pegando essas informações, o que, que ele pode fazer contra a Uber ou a favor do motorista? Ele pode O que, que pode fazer várias acontecer coisas. disso? Boa pergunta, cara. Ele pode fazer várias coisas, tá? Desde multar a Uber, tá? E essa multa não vem para o Stop Club, não vem para o Gigo. Essa multa vai para o governo federal. Enfim, Mas, aquele fundo de apoio, você sabia que vai para o fundo de apoio ao trabalhador? pois é, tomara que vá, né? Tomara que seja usado para alguma coisa real para o trabalhador. Mas, de Mas fato, é que isso aí, aí depois é distribuído para os sindicatos. aí eu já não sei, tá? Eu sinceramente não sei. Eu sei que a multa vai para o governo federal, não vem para o Aham. nosso bolso, mas isso pode acontecer. A Uber pode ser obrigada a mudar algumas práticas que não dão transparência, por exemplo, né? Então, várias coisas podem acontecer disso. O que a gente mais quer, tá? Não sei se você vai lembrar disso, mas quando a Uber entrou com um processo contra a gente, eles entraram com um processo falando assim, olha, você não pode, vocês não podem mais oferecer essa ferramenta e pediu para o juiz dar uma liminar, ou seja, para o juiz, antes dele julgar aquela questão toda, eles pediram para ele suspender por uma liminar a ferramenta do cálculo de ganhos e da recusa automática. Você lembra disso? Uhum. Acabou que o juiz de primeira instância, acabou, na nossa visão, errando e dando essa liminar para a Uber, tá? E por alguns dias ali, acho que 2 dias, acabou que as ferramentas do cálculo de ganhos da recusa automática ficaram fora do ar. Que a gente teve que cumprir a ordem judicial. Tá? Mas na hora que eles ganharam a liminar, eles mandaram um e-mail para a base inteira, falando, olha, se você usa um e-mail, algum aplicativo para trabalhar melhor, assim ou assado, que pode ou não mudar seu GPS, que pode... Você lembra disso, não? Lembro, lembro. Então, ele não Aquele citava o nosso nome. terror psicológico, eles gostam de fazer muito. Eles fazem isso muito com o motorista. Ó, Pois é. cuidado, estamos sabendo que tem gente que está cancelando demais. Ou outra, ó, tome cuidado, andamos sabendo por aí que você está chegando no passageiro, mandando ele cancelar e fazendo a corrida por fora. Os caras mandam, cara, é terror psicológico o tempo inteiro. Né? Até Cara, quem é mais novo não deve saber, né? Mas no início, ele chegava assim, ó, se a sua taxa de aceitação caísse para 79, eles mandavam um SMS na época dizendo, ó, cuidado motorista, se a sua taxa ficar abaixo de 80%, ou se o seu cancelamento ficar acima de 20%, você pode ser bloqueado. Lá atrás eles exigiam, aí depois começaram a tomar processo, pararam. Mas a Uber tem essa política, assim, de estar sempre tocando o terror no motorista. Antes só de eu concluir rapidinho, eu vi algumas pessoas falando hoje, perguntando se estava fora do ar. A gente teve uma estabilidade no servidor hoje, tá? Não foi só a nossa empresa, são várias empresas que usam o mesmo servidor, que teve problemas. Nosso servidor fica lá fora, não fica no Brasil, e tá tendo uma estabilidade, mas eu acho que já foi normalizado, inclusive, tá? Mas voltando aqui à questão. Eles tinham mandado esse e-mail para todo mundo, não citaram o nosso nome, não citaram as ferramentas que a gente oferece, mas falaram várias coisas ali meio, né, no limbo para causar pânico. O que aconteceu? Claro, o pessoal fica com medo, fala, caramba, posso usar isso, ou vou ser banido, não sei o quê. Cara, isso é terror psicológico. E a gente foi no CAD e fala assim, olha só, a gente precisa ser protegido aqui, porque o que esses caras estão fazendo desequilibra a relação. A gente está falando de uma empresa que vale centenas de bilhão de dólares, centenas de bilhões de dólares, e, a gente aqui, uma startup brasileira, que na infância, começando nossa vida, a gente tem que ser de alguma forma protegido contra isso. Então, o que a gente quer com essa ação é conseguir manter essa relação saudável, né, entre os motoristas e as plataformas, garantir transparência dos motoristas e evitar esses abusos de poder econômico da Uber contra a gente.
basicamente, o que a gente está falando é: Uber, sai do nosso pé, deixa a gente trabalhar, deixa a gente fazer o nosso trabalhinho aqui, continua se preocupando aí em captar passageiro, oferecer corrida para os motoristas, deixa a gente trazer aqui a transparência que é tão necessária para os motoristas, né? Eu acho extremamente importante. Se eles conseguirem, de alguma forma, trazer transparência para as nossas viagens, para os valores pagos e também para essa questão de bloqueio, que para mim acho que é o maior absurdo de todos, assim, da Tá, Uber, de eu ter que estar sempre gravando corrida, porque a qualquer momento um passageiro pode olhar atravessado para mim e reclamar de mim por qualquer coisa, eu sou bloqueado. Então, eu espero é, cara, que o CAD reveja isso também. exato. E sim, você respondendo aqui a pergunta que está na tela, sim, é só contra a Uber, porque a 99 e a Endrive nunca fizeram nada contra a gente. Então, e a gente nunca percebeu também o mesmo padrão de ação contra os motoristas nessa parte de esconder ganho, de mudar o ganho, né, de falar que a corrida vai custar 30 e depois pagar 22. Então, a gente nunca percebeu tanto isso nessas outras plataformas. A gente percebeu e a gente recebeu informações de motoristas, pedidos de motoristas de ajuda contra a Uber. Então, por isso que a gente só falou contra a Uber. E uma dúvida, essa decisão, caso ela, dependendo do que o CAD vier a fazer com a Uber, isso deve se refletir em outras empresas também, né? Acho que ele acaba ecoando no mercado Talvez. inteiro. Ó, se a Uber tem que fazer desse jeito, basicamente todas as empresas têm que seguir a mesma linha. Sim, por exemplo, se o CAD entender que. Vou dar um exemplo, tá? Eu não sei se isso vai acontecer, tá, gente? Mas se o CAD entender que a Uber. Nem vou dar exemplo nenhum, vou só falar o seguinte. Depois eu vou pegar um corte meu falando aí. Mas, sei lá, se o CAD disser assim: olha, esse seu processo aqui, você não pode mais fazer assim, você tem que fazer assado. E aí, provavelmente, eles vão aplicar para as outras empresas de mobilidade também. Vira meio que um padrão de mercado, né? Vai virar meio que um padrão. Então, assim, o CAD estava atento ao Uber já há muito tempo, por várias coisas. Uhum. Então, a gente trouxe, pela primeira vez para eles, vários elementos. Eu fui a Brasília, conversei lá com o pessoal do O CAD CAD, em e Brasília. o CAD em Brasília. E a gente mostrou os elementos todos, né? Do que a gente estava alegando, sabe? Que não era uma coisa, sabe, palavras ao vento, que a gente tinha prova do que a gente estava dizendo, que a gente tinha prova do que a gente estava reclamando contra a Uber. E eles depois notificaram a Uber apresentou esclarecimentos, e depois desses esclarecimentos da Uber, eles resolveram abrir formalmente a investigação. Então agora pediram para a Uber apresentar um monte de informações lá para eles. Vamos torcer para isso realmente seguir em algo positivo, que vá trazer benefício e transparência para os motoristas, que é tudo que a gente quer. Ah, com certeza. Né? Acho que tudo que a gente conseguir mover para mostrar que a empresa está cometendo irregularidades, que ela não está sendo justa nem com o mercado, nem com o motorista, e isso de alguma forma, que alguém lá em Brasília julgue isso a favor do motorista, acho fantástico. Então, parabéns, ó, tem que tirar o chapéu para o time do Stop Club aí pela essa iniciativa, né? Mais uma prova de que vocês estão aí para realmente ajudar os motoristas aí nessa luta, né? Que é uma Foi. luta diária, todos os dias brigando com o aplicativo, com o GPS, com o passageiro, com valores, não é fácil. E só para pessoas saberem também, isso é muito importante. Quando você recusa uma corrida, é seu direito, tá? Você é um autônomo, você não é um funcionário dessas plataformas. Você tem todo o direito de recusar quantas corridas você quiser, até que venha algo que você acha que vale a pena para você. E quando você recusa a sua corrida, ela é direcionada para outros motoristas, que eventualmente podem querer aceitar ou não, porque pode ser vantajoso para ele se deslocar para aquela localidade, tipo, eu estava querendo ir para aquela região mesmo porque é perto da minha casa e estou querendo almoçar, enfim, perto com a minha esposa. Sei lá, tem várias coisas que às vezes funcionam para um motorista e não funciona para outro. A questão é que, assim, se todo mundo recusa uma corrida num valor que está muito baixo, ou seja, se a plataforma dá aquela montada nos motoristas, né, cobrando uma taxa muito alta e pagando muito pouco para o motorista, se todo mundo recusa, a única coisa que eles fazem é cobrar menos. Não do passageiro, Eles, a taxa deles. eles pagam mais ao motorista, né? Eles são Eles obrigados a pagam. pagar Aí mais. Porque se eles ele. vão voltar oferecendo mais. Né? Então, quer dizer, ficando com um percentual menor e dando mais dinheiro ao motorista. Então, é um movimento coletivo, né, que um motorista empodera o outro. Quanto mais motoristas usarem o Guigo, melhor para os motoristas como um todo, né, e melhor para o indivíduo, que vai estar, no final das contas, ganhando mais dinheiro. E assim, ó, o Gigo, muita gente me pergunta, eu não preciso fazer conta de cabeça, cara. Assim, o Gigo vai além disso. Eu até digo para vocês que eu mudei a minha forma de trabalhar nos últimos tempos por conta do Gigo. Quem nunca pegou uma corrida duvidosa? Assim, pô, o valor tá bom, mas esse destino eu não sei onde é que é direito. Pô, essa quilometragem será que tá certa? Será que esse tempo tá bom? E às vezes nessa de você parar para pensar, às vezes a gente dá uma travada.
Sempre mesmo, eu perdi uma corrida de mais de R$ 100, assim, porque eu dei aquela travada, assim, tá errado, cara. Esse valor tá bom demais para ser verdade. E no que eu fui pensar, a corrida foi embora. Depois daquilo, o que que eu tô fazendo hoje? Até já fica uma dica para quem tá nos assistindo. Eu trabalho sempre com o Guigo ligado. Cara, tocou uma corrida na dúvida, eu aceito. Na dúvida, eu aceito. Por quê? Porque o Guigo, quando ele lê a tela, ele captura as informações. Então eu aceito a corrida é minha. Agora eu não perco mais ela. Se eu vou fazer ou não é outra história, mas a corrida já é minha, eu não vou perder. Aí eu vou lá no Hum. Guigo, entro no histórico e dou uma conferida. Vamos lá. O valor, tá legal? Tá. O tempo, o KM, esse destino, para onde é que é ou não, anota. E aí eu, com calma, avalio se aquela corrida realmente é tão boa quanto parece ou não. Porque, E poxa, você não depois que se eu perdi preocupa, uma corrida. e você não se Fala. preocupa com a taxa de cancelamento? Eu não faço isso o tempo inteiro. Ah, Assim, tá. é quando é aquele negócio. Quando a corrida é boa, eu bato o olho, eu já sei que ela é boa. Quando ela é ruim, eu bato o olho, eu já sei que ela é ruim. O lance é aquelas corridas que você fica. E agora? Tô na dúvida. E mesmo quando você bate o olho, a corrida é boa, às vezes o destino você não tem certeza. Porque, cara, são 7 segundos. E o moto tá tocando aqui. E o quê? O celular tocando aqui. Tá. Uma coisa que eu acho que é muito interessante também as pessoas saberem, de vez em quando eu pego alguns motoristas que são mais conservadores, vamos dizer assim, a novidades, né? E aí outro dia peguei um cara e tava falando isso. Ah, mas eu não preciso gravar nada, não preciso desse negócio de câmera, não, porque eu só trabalho no Black, eu não pego qualquer um. A semana passada, aquele caso daquela passageira lá em Salvador que agrediu o motorista porque ele não queria entrar lá no condomínio. Eu posso estar errado, tá? Mas eu tenho quase certeza que aquela corrida ali foi no Black. Cara, você não sabe o maluco que está no banco de trás. A pessoa pode ter bebido, pode ter brigado com o marido, brigado com a esposa, ter sido demitida. Você não sabe. A pessoa pode estar num péssimo dia, vai sobrar para você. Por que não estar protegido, Exato. né? E acontece direto. Acontece com a gente, acontece em casa, vai acontecer com todo mundo. É isso. Azar daquele que é o premiado, assim, putz, peguei o passageiro que está num dia ruim. Tá meio atravessado, o cara que brigou com a esposa, a mulher que brigou com o marido, às vezes a doutora lá que brigou com o motorista lá que agrediu ele. Ela pegou o marido lá, a corneteada nela, e aí, precisou te contar, e alguém, você me leva para dentro, não vai me levar? Pô, você mesmo. Pô, Né? cara. E outra coisa que eu sempre falo também da questão do cálculo de ganhos, né? Muitas vezes você está ali terminando uma corrida e aí já está te oferecendo outra, né? Só que aí Sim. você está no trânsito, Nem você está no terminando, às trânsito. vezes você está dirigindo, ela continua tocando. Exato. Pô, passageiro está ali falando com você alguma coisa, para na direita, um pouquinho mais à frente, você tendo que olhar para a tela e fazer conta. Pô, ali É com o difícil. Guigo você consegue ali programar ali os ganhos que você quer ter, né? E ali o cálculo já aparece em verde, se a corrida for realmente muito boa, amarela, se ó, olha com atenção, vê se vale a pena ou não, ou vermelha, do tipo recusa que isso é uma porcaria. Então, não tem por que não ter. É um troço que eu costumo falar, é um investimento que se paga no primeiro dia. Sim, Repito, muito. Cara, é menos que um cafezinho. repito, não dá para comprar um pão de queijo e um mate, um pão de queijo e um café, é mais barato pagar o Guigo. Mas eu repito, em média, 30% de aumento de lucratividade. Não, e a hora que você se acostuma a estar com as informações sempre fácil, volta e meia, eu pego a corrida é boa, eu aceito. Eu vou lá e confiro o endereço, porque uma coisa que também é legal no Gigo, você clicou em cima do, ele tem o histórico, você clicou em cima do endereço no histórico, ele abre o Maps. Já aconteceu comigo de Exato. pegar uma corrida achando que era para um lado, aquela famosa centro de algum lugar. Você com certeza que está assistindo já aconteceu com você. Corrida para o centro. Você, pô, beleza, centro, tô indo. Aí quando eu aceitei, eu fui conferir no Guigo, não era o centro da onde eu criei, é o centro de outra cidade. Porque muitas vezes ele não bota o nome da cidade, eles encurtam ali para dar uma enganada no motorista. Ah, rua tal, centro, CEP, não sei. Bota o CEP, cara. Quem consulta CEP? Eu não sei nem por que que a Uber bota CEP. Aliás, eu sei, é para enganar você, motorista. Ela Uhum. não bota o nome da cidade. É. Aí você pega por centro, quer ir para o centro de Floripa, pega a corrida. Quando eu vou ver, não é para o centro de Floripa, é para o centro de Santa Amaro, do outro lado, no Nossa. sentido oposto. Já pensou? Você chega no local, o passageiro embarca, você vai dizer, desce que eu estou indo para o lugar errado. Putz, olha a dor de cabeça. Entrou. Olha o risco que você corre de ser bloqueado. É. Então, eu digo assim, cara, é uma ferramenta fantástica, o valor dela é irrisório, perto de tudo que ela gera, é a câmera, para mim o histórico, para quem tem dificuldade, pô, 7 segundos o cálculo, ajuda pra caramba. Então, cara, não tem por que não usar. Boa. Pelo contrário, a gente tem que usar, inclusive você que está assistindo aí, motorista, já fica o convite a você,
Tem alguma ideia, tem alguma sugestão de melhoria? Pô, o Gui podia fazer isso, a ferramenta podia fazer aquilo. Pô, vocês podiam implantar tal funcionalidade. Manda pro direct, pessoal do Stop. Manda pro direct, pessoal super acessível, volta e meia a gente está conversando. Eles tem muito motorista que participa, tem grupos de motoristas testadores que participam e ajudam a desenvolver a ferramenta. E Então, ajuda o muito. Gig hoje é o que é, não é porque um programador foi lá e fez. É porque motoristas do Brasil inteiro, em vários grupos de testadores, validaram, sugeriram, deram ideias de melhorias que se tornou essa ferramenta que a gente tem hoje, que é extremamente preciosa. Eu digo para você, hoje me dá raiva quando eu não consigo usar. Assim, pô, não, às vezes acontece, você sai meio afobado, sai ligando tudo, esquece de ligar o Gig. Daqui a pouco, putz, está desligado esse negócio. E bem na hora que você precisa, parece que você esquece de ligar. Mas assim, é fundamental. Hoje o motorista tem informação, saber para onde é que ele está indo, ajuda na segurança, ajuda no ganho. Então, assim, você não tem nada a perder, pelo contrário, só tem a ganhar se você utilizar essa ferramenta. Pelo menos é a minha opinião. Então, eu até te convido, se você ainda não usa, faz o teste, baixa ali. São 7 dias, né, Luiz, que pode usar de graça? 7 dias, se não quiser, só cancelar. Não pagou nada. Exato. Então, no mínimo, você faz o teste assim, ó, gostei, não valeu. E até se não gostar por algum motivo, dá um feedback. É A isso. ideia aqui é a gente estar trabalhando numa ferramenta que vai ajudar motoristas do Brasil inteiro, quem sabe até do mundo um dia. É exatamente isso que eu ia falar. A gente aqui adora ouvir ideias. Certamente tem muita coisa que a gente pode fazer, muita coisa que a gente pode melhorar, outras funcionalidades ou melhorias em relação ao cálculo de ganhos. Claro que tem, sempre tem coisa para melhorar. A gente tem um time limitado, né? Mas a gente ainda pode trabalhar em mais coisas, a gente pode desenvolver mais coisas. Mas é muito importante ter esses pedidos de vocês. Falar assim, poxa, sabe o que seria ótimo para mim? Se eu pudesse fazer X, Y, Z no aplicativo. Cara, pô, legal. A gente já recebeu tanto pedido de funcionalidade de ferramenta e a gente quer estar próximo do usuário para a gente estar sempre trabalhando e fazendo o que vocês precisam. Então, por favor, chama lá no atendimento, dá a sua sugestão, faz o seu pedido. Não é perturbar, pelo contrário, isso é o que estimula a gente a fazer ainda mais. Então, por favor, vá lá e deixa a sua sugestão, seu pedido, sua reclamação. Seu elogio também é bom, mas principalmente sugestões para frente é fundamental. Então, o colega aqui do Chama na Pista, que faz parte da comunidade, o Stop Club tem uma comunidade no WhatsApp, que você pode participar também. Legal. O link acho que tá na bio, né? Tá na bio, tá na bio. Tem o link da bio para você entrar na comunidade Stop Club e participar. Tem vários grupos de motoristas do Brasil inteiro, tem grupo de testador. Então, aquilo, a empresa que, diferente de Uber, está do lado do motorista, escuta o motorista, trabalha pelo motorista, traz transparência e ajuda o motorista a ganhar mais. E até o colega perguntou, quanto? Cara, é 12 euros quebradinho. 12. O que é 12 reais por mês hoje? Não é nada. Boa. Então, e aí tem isso, né? Toda terça-feira, quem é assinante ativo do Gigo participa do nosso sorteio semanal de R$ 300. Toda terça-feira a gente faz isso. E vamos fazer agora o nosso sorteio, né? Que já está na hora. Vamos, Raul, estamos prontos? Sim, tomara que eu ganhe. Trezentinho já dá um tanque. eu vou colocar aqui, ó. Você foi excluído da lista. Aí eu pago, meu Mentira, amigo. mentira. Você pode... Eu tem pago. toda a chance. Espera aí, vamos lá. Se está ativo, está pago, está na lista, né, Fernando? Tá ativo. Deixa eu Vê até se mostrar vê se aqui. deve estar espelhado. Deixa eu tirar o telefone aqui do tripé. Peraí. Gigo. Aí eu viro a câmera aqui, ó. Opa. O meu tá pago Oi. aqui, ó. Tá espelhado? Não tá certo, né? Então vamos sortear aqui. Raul vai lá, apertou. Aí, ó. Fernando Floripa, é isso? Glederson Não. Lucídio Ferreira Garcia. Rio de Janeiro. Carioca. Olha, o segundo Rio de Janeiro que ganha. Telefone final 5983. Já pode. Glederson. Já vou pegar o lanche dele do iFood, ó. 5983. Ô, Glederson, a gente vai entrar em contato com você já daqui a pouquinho, tá? O Raul vai te mandar uma mensagem, o time aqui vai pegar a sua conta e já te faz o Pix. Entra hoje na sua conta, trezentinho. Nada mal para começar a semana, esse finalzinho de mês, né? Tá bom. Já ajuda. Olha, um dia, se o cara não quiser gastar, é um dia de trabalho já, que ele pode tirar o dia de folga. É isso. Se o cara Aproveita para ganha fazer com a 500 para família. gastar 100 e pouco de gasolina, já é um dia de folga. Presentinho limpo no bolso. Ganhou um dia com a família aí. É um dia. Já ajudou. Muito bom, seu Fernando. Obrigado pelo teu tempo aí, cara. Você é sempre ótimo de conversar, traz sempre ótimas perguntas, ótimas sugestões. Espero que tenha sido bom para todos vocês aí que estão com a gente também. Eu que agradeço o esclarecimento. Vamos torcer agora que nessa queda de braço do CAD com a Uber aí, que isso traga bons frutos para os motoristas. Vamos lá, é isso aí. A gente luta por isso. Grande abraço, Fernando. Valeu, Luiz. Abração, tudo de bom. Um abraço. Até semana que vem. Valeu.